Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito do humanismo secular. O humanismo secular que tem como principal característica o antropocentrismo, o homem no centro. O homem no centro. Uma oposição ao teocentrismo, que é Theos, Deus no centro, e ao cristocentrismo, que é Cristo no centro. O título do meu canal é O Livre Pensador. Alexandre, o Livre Pensador. Alexandre, o Livre Pensador. Quando coloquei esse título no meu canal O Livre Pensador, era porque eu me via livre, liberto da repressão religiosa, no sentido de que na religiosidade cristã e judaica você não é livre para questionar, não é livre para negar os dogmas da religião, ou se opor aos dogmas da religião, seja ela judaica ou cristã. Então, uma vez que me vi livre, que comecei a questionar e a negar os dogmas da religião judaica e cristã, aí tornei-me um livre pensador. Porque livre pensador é isso. O significado é esse, aquele que questiona e nega os dogmas da religião, seja ela judaica ou cristã. Então tornei-me um livre pensador. E os livres, os primeiros livros clássicos, livres pensadores, eles também começaram, mesmo dentro do cristianismo, a questionar os dogmas da religião cristã. Um dos dogmas principais era a questão do ensino da doutrina da Trindade, que diz que há um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo são uns. E nenhum é maior ou menor do que o outro. São três em um, iguais. E aí eles viram que, mesmo dentro da própria Bíblia cristã, esse dogma não tinha base. O dogma da Trindade não tinha base. Pois, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, nenhum é maior ou menor do que o outro. Aí eles passaram a questionar: pode o filho ter a mesma idade do pai? Pode o filho ter a mesma idade do pai? Porque o pai é primeiro do que o filho e é mais velho do que o filho. Então, o pai é todo poderoso, como diz a Bíblia. O filho recebe poder deste pai. Então, não são iguais nenhum. E há grau, nesse sentido aí há grau. O pai é o mais velho, é o poderoso e transfere esse poder, dá esse poder a esse filho. Então, aqueles que questionaram essa doutrina, eles padeceram perseguição e até morte, como Jordano Bruno padeceu perseguição e até morte. E outros, os unitaristas, os arianos, tal, seguidores de Ario lá da Alexandria, um sacerdote cristão, que se opunha também à doutrina da Trindade. Ele foi perseguido, né? Perseguido porque Tertuliano e os padres da igreja, que formularam essa doutrina da Trindade, tinha eles como um herege, um falso, né?
um falso doutrinador, um falso mestre. Esses daí passaram a ser os primeiros livres pensadores a questionar e negar os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o livre pensador é aquele que questiona e nega os dogmas da religião. Esses primeiros livres pensadores ainda acreditavam em Deus, em Jesus como Salvador. Mas depois eles foram se distanciando dessas crenças e foi negando essas crenças e se distanciando. E por fim surge o movimento humanismo secular, que se separa totalmente da religião teológica, do teologismo, separa-se e abraça a questão ateísta, agnóstica, odeísta também. Mas o humanismo secular que eu defendo é o humanismo secular, ateísta, agnóstico também, é distanciado dessa questão religiosa teológica. Então, baseado nessas questões aí, nego Trindade, nego a doutrina do inferno de fogo, a doutrina de que o homem tem uma alma imortal que sobrevive à morte, né? Uma alma que sobrevive à morte, um castigo eterno, que vai haver um castigo eterno para os rebeldes, os perversos, aqueles que não obedecem ao Deus judaico, que não aceita ao Jesus endeusado como Salvador ou Messias. Então, o meu humanismo secular, que é antropocêntrico, valoriza o ser humano e desconhece outro ser mais importante aqui na Terra do que o ser humano. Eu não tenho conhecimento de nenhum ser superior ao ser humano. Valorizo o ser humano porque entre todos os animais, o ser humano é aquele que é racional, tem o senso da razão, né? O senso da razão, e é capaz de evoluir, de se desenvolver, de criar, transformar aquilo que ele tem poder de manipular. Então o ser humano é um ser importante. Falei com a jovem lá na feira, uma jovem cristã, e ela ficou escandalizada porque ela disse que acima do ser humano está um ser divino, um ser superior ao ser humano. E que o ser humano nada é. Nada é. Ela desvaloriza o ser humano porque ela acredita em um ser superior, um ser divino, superior ao ser humano, e que o ser humano, sem a ajuda desse ser superior, ele é incapaz de realizar coisas boas, coisas boas. E eu respondi para ela, não, eu não acredito assim, já acreditei assim, e hoje eu não acredito que exista um ser superior ao ser humano. Um ser capaz, que tem a capacidade de que o ser humano é o ser superior. É capaz, é capaz. Ele tanto realiza coisas boas como coisas ruins. Está entendendo? Então eu não vou atribuir as coisas ruins que o ser humano realiza, as coisas ruins atribui ao ser humano, dizendo que é mal, que é isso, que é violento, que é isso, aquilo outro. E as coisas boas que o ser humano realiza, atos de bondade, ações de bondade que o ser humano realiza, atribuir a influência de um ser divino. Aí o ser humano ele perde a glória, o mérito, e dá para um ser inexistente.
um ser superior que simplesmente é fruto de uma ficção, é fruto de uma ilusão. Então, é isso aí. O humanismo secular, que é antropocêntrico, que centraliza o ser humano, ele é oposição às ideias teológicas, os dogmas religioso teológico e, portanto, valorizamos o humano, a matéria, o ser material, e desvalorizamos toda ideia de divindade, de autoridade superior ao ser humano, que nada mais é de que ideias que escraviza e que tira a liberdade deste ser que é o onipotente, o ser humano. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Valorize a si mesmo. Valorize a si mesmo. Como ser humano. Ser racional. Um ser capaz de buscar soluções para os problemas da sua vida. Então a solução para os problemas da sua vida não está em Deus ou deuses, mas em si mesmo. E por si mesmo você irá resolver os problemas da sua vida, e confiando na humanidade, no ser humano, que é o ser capaz. Isso, para a religião cristã, é orgulho. Que o humilde, a gente tem que ser humilde. É você se rebaixar, se inferiorizar e dizer que você para nada serve. Que você é um incapaz e que depende da capacidade de um superior. E uma vez que você acha e que você acredita que o que você faz é pela força de um ser superior a você, você deixou de ser livre e deixou de ser senhor. Passa a ser um escravo desse ser superior. Valeu! Inscreva-se no meu canal e dê um joinha.